Oi galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Jardel Souza, aluno do 6º semestre do curso de Rede de Computadores pelo Instituto Federal de Canindé. E hoje nesse vídeo, irei abordar um tema muito interessante na área de tecnologia da informação, especificamente na área de rede de computadores, que é análise e avaliação de desempenho de sistemas. Mas afinal, o que é análise e avaliação de desempenho? Para entender essa pergunta, é interessante entender as duas palavrinhas-chave, os dois mecanismos que refletem nessa indagação, que é justamente avaliar e em seguida desempenho. Mas o que é avaliar? Avaliar é apreciar, é estimar, fazer ideia de algo, é medir alguma coisa. E desempenho é justamente o comportamento real de um sistema, de acordo com um padrão de comportamento que foi estabelecido pelo administrador. Ou seja, se a gente refletir a avaliação de desempenho no sentido de recursos humanos, é justamente um mecanismo muito utilizado quando uma organização ela quer medir justamente o grau de desempenho daqueles funcionários seguindo uma meta que foi estabelecida previamente, Então, avaliar é justamente isso, é medir, é apreciar, e o desempenho é o comportamento, de acordo com um padrão estabelecido, certo? Mas, beleza, o que a avaliação de desempenho de recursos humanos, de pessoas, tem a ver com esse vídeo, tem a ver com a avaliação de desempenho de sistemas? Tudo, porque entender como é que a avaliação de desempenho é realizada em pessoas é justamente um passo inicial para você entender como é que ela se dá em sistemas, certo? Então a avaliação de desempenho em sistema é justamente você medir o grau de desempenho daquele sistema seguindo um padrão de comportamento estabelecido pelo administrador de redes, pelo gerente de TI, e assim sucessivamente. E agora irei abordar alguns exemplos de avaliação de desempenho em si, de modo geral, certo? Para avaliar alguma coisa ou algo, estimar, certo? Você precisa ter o item que você vai avaliar, você precisa de algumas medições e também saber o que você vai comparar. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel é o item que você quer fazer uma avaliação de desempenho. A medição é justamente aqueles valores na qual você vai utilizar para você fazer uma comparação. No exemplo aqui, é justamente a velocidade máxima, a aceleração, o consumo e assim por diante. E o que eu vou comparar? Justamente qual carro é mais rápido, qual carro gasta menos, certo? Nesse sentido. Um outro exemplo interessante é o item caixa de banco, certo? E que a medição é justamente os clientes atendidos por minuto. E o que comparar é qual funcionário é mais produtivo. Então tem uma série de exemplos bem autoexplicativos que aborda justamente a avaliação de um modo bem geral, que é justamente a avaliação de desempenho de coisas, de objetos, de pessoas, de sistemas. Nesse sentido, de um automóvel, de um caixa de banco, restaurante, pedágio na rodovia e companhia aérea, enfim. Agora eu abordo alguns conceitos gerais da avaliação de desempenho. Ela inclui tudo o que é possível mensurar quantitativamente, certo? Mas também permite avaliações qualitativas. Por exemplo, pode-se avaliar a satisfação dos usuários quanto à utilização de um software ou transmissão dos dados de uma rede de computadores. No slide anterior, eu havia falado um pouco desse conceito geral de avaliação de sistemas computacionais. Eu acabei citando um exemplo da avaliação de servidores. Nessa imagem, o que é que ela vem trazer para mim e para você, caro ouvinte, é justamente um conjunto de servidores, certo? Que está atendendo solicitações de clientes. Então, se eu quero aplicar uma análise e avaliação de desempenho nesses servidores, é justamente eu querer medir qual é o desempenho deles quando eu tenho um conjunto de usuários fazendo certas solicitações, certas requisições, certo? Então, é avaliar o desempenho desses servidores. E aqui a gente tem uma rede de comunicação de dados, certo? Com um conjunto de dispositivos de rede, e que eu realizar uma análise e avaliação de desempenho de uma rede dessa é eu medir, por exemplo, a quantidade de pacotes que trafegam por minuto ou por segundo nessa rede de dados, Enfim, então são exemplos bem práticos, exemplos
que foram abordados de forma conceitual no exemplo anterior. No início, na tabela autoexplicativa, eu abordei alguns exemplos de avaliação de sistemas de um modo geral. Agora eu trago de forma bem particular, que é justamente avaliações em sistemas computacionais. Um item aqui é um software de cliente, por exemplo, um tipo de sistema, que seria o item da tabela anterior. A medição, o tempo de inicialização, requisições atendidas por minuto e assim por diante. E o que comparar? Justamente o uso do software em diferentes computadores, né? E aqui também temos uma rede de computadores, a utilização da banda ou vazão de pacotes é a medição, né? E o que comparar o link de rede de dados mais rápido, que justamente seria uma métrica, e essa utilização de banda aqui de medição seria um parâmetro, que são tópicos abordados de forma mais efetiva, né, no decorrer desse vídeo, beleza? Bem, até agora o que foi analisado, né? Justamente a avaliação de desempenho, o que é a avaliação de um modo geral, o que é a avaliação de desempenho de modo particular, seguindo sistemas computacionais e conceitos bem generalizados e alguns exemplos de avaliação. Mas é interessante entender que para que você possa realizar uma avaliação de desempenho com qualidade, você tem que seguir algumas técnicas de avaliação de desempenho, você tem que seguir alguns modelos, seguir algumas diretrizes básicas para que você possa realizar uma análise e avaliação concisa, uma avaliação precisa, que possa ter um resultado efetivo, certo? E quais são as suas técnicas de avaliação de desempenho? Uma delas é a modelagem. Então, o que é modelar? Modelagem é um conceito, um mecanismo muito interessante, abordado em banco de dados, que é quando você faz a abstração do nível mais baixo do banco de dados, justamente porque você não quer, naquele momento você não está interessado em saber o que o nível físico faz. Um exemplo mais, trivial nesse sentido é quando você aborda a questão do modelo OSI. Se a gente analisar o modelo OSI, não é exemplo dessa não é assunto dessa videoaula, entretanto, é um exemplo que se encaixa para entender o que é a abstração na modelagem. É quando você tem uma série de camadas e em um determinado momento você está construindo um software, você não quer saber como é que ele vai se comportar na camada de rede de enlace física, certo? Você quer abstrair essas informações para que o entendimento se torne mais simples, certo? Então a modelagem ela abstrai, certo, alguns detalhes de baixo nível de um determinado sistema. É uma técnica também que se torna simples do que outras, justamente porque ela exclui detalhes que são desnecessários, ela acaba eliminando, certo? Então é uma técnica de avaliação muito importante. Uma outra técnica bastante utilizada na análise e avaliação de desempenho é justamente a simulação. A simulação pode ser usada para prever o desempenho de sistemas ainda não existentes. Por exemplo, imagine a simulação de uma rede de computadores, em que é uma rede cara, uma rede complexa que tem que atender a grandes demandas, certo? E, porém, tem-se a necessidade de fazer uma análise de desempenho da rede mesmo antes dela não estar sendo executada, certo? Isso é muito importante para quê? Para que você possa comprar o roteador com o protocolo certo, o servidor com os recursos adequados, o cabeamento apropriado, certo? Então são esses tipos de premissas que a simulação acaba corrigindo. E é justamente uma outra forma da simulação, é justamente testar um sistema em diferentes cenários. Então eu pegar um teste de rede com um cenário com 10 usuários fazendo requisições e utilizando recursos de uma rede, e uma outra forma é eu fazer essa análise, essa simulação num cenário com 1000 usuários. Então veja que são cenários diferentes, mas fazendo o mesmo teste, com os mesmos recursos. E como eu já falei anteriormente, testar ambientes complexos, né? Em seguida aqui eu tenho algumas imagens que é do GNS3 do Packing Tracer, que são sistemas na área de redes que fazem análise, que fazem simulação, certo? Mas assim, o que é que esses sistemas têm a ver com a videoaula? Eles entram como exemplo, né? Porque eu não irei abordar de forma mais efetiva eles
porque são cenas para próximas aulas. Então, tenho aqui algumas imagens de software que fazem simulação de rede de computadores. Um deles é o GNS3 e um outro é o PECT3. Mas não entrarei em detalhes sobre esses dois softwares, esses dois sistemas, justamente porque não é foco dessa videoaula, né? Então fica para futuras videoaulas. Desse modo, não deixe de dar um joinha no nosso canal, seguir, porque iremos estar postando videoaulas de forma periódica, certo? Nessa área de tecnologia da informação, especificamente de rede de computadores, beleza? E uma terceira técnica é justamente a medição. É necessário entender que na medição é necessário já ter alguma coisa para ser medido, ou pelo menos um protótipo. Um protótipo é justamente um modelo, um esqueleto de um sistema que está em construção. Diferentemente da simulação e da modelagem, a medição você precisa ter algo já em mãos para poder você fazer essa análise. Usado para comparar um sistema existente com futuras versões deste. Então você já tem um sistema pronto e em seguida você quer fazer a análise de versões futuras, beleza? Também a medição pode ser usada como entrada de modelos, simulação ou modelagem. Peraí, não estou entendendo, como assim? A medição é uma análise, mas ela pode ser utilizada para entrada de simulação e modelagem. É justamente o que vai trazer a técnica híbrida, que é utilizar valores, certo? De uma análise utilizando determinadas técnicas, por exemplo, nesse segundo exemplo, a medição e a modelagem, para em seguida aplicar a técnica de simulação. Ou até mesmo você fazer uma medição, em seguida uma simulação e por fim uma modelagem. Então, existem algumas análises que é realizado com determinada técnica que acaba sendo uma avaliação muito fútil, uma avaliação muito ineficaz, justamente porque você está testando um sistema utilizando apenas uma técnica. Então, quando você passa a utilizar duas ou mais técnicas, você tem uma avaliação mais efetiva, mais eficiente, certo? Então é isso, né? Utilizar híbrido justamente para você obter resultados mais, precisos, os resultados mais verdadeiros. Após falar das técnicas utilizadas para realizar a análise e avaliação de desempenhos, irei agora abordar algumas definições importantes para realizar esses processos de análise. A primeira são as métricas. Mas o que são métricas? Métricas são critérios usados para quantificar o desempenho em um sistema. Por exemplo, a métrica na avaliação de uma rede de computadores é justamente o tempo que os pacotes demoram para trafegar naquela rede, certo? Então a métrica é um critério. Você tem que utilizar ela na hora que você for fazer a análise de desempenho. Você precisa quantificar, você precisa medir aquele desempenho, certo? E para cada estudo de desempenho é primordial, é necessário você escolher inicialmente as métricas, né? Então não tem como você medir, você testar a análise de uma rede ou de um banco de dados se você não tem um critério para medir. Então você precisa de um critério de avaliação para você avaliar algo, é óbvio, certo? Um outro conceito importante são justamente os parâmetros, mas não confunda parâmetros com métrica. Vamos lá, parâmetro é uma variável ou um valor utilizado pela métrica, que são utilizados pela métrica para modificar o comportamento no momento de teste de um sistema. Como assim? Então entenda o parâmetro que ele é uma variável mesmo, ele é um valor, certo? Que ele é utilizado pela métrica. A métrica, ela precisa do parâmetro para que a análise seja realizada. Só que o parâmetro, ele modifica o comportamento do teste. Ele vai modificar o comportamento da análise, o comportamento do sistema, que é justamente quando a métrica está sendo utilizada. O parâmetro é o valor que modifica o comportamento que é utilizado pela métrica. Por exemplo, em uma rede de computadores, um parâmetro seria o tamanho do pacote. Então, remeta-se ao exemplo anterior, em que a métrica é o tempo que o pacote demora para chegar na rede, ou seja, a latência, o tempo de ida e volta de um pacote. Só que o tempo de ida e volta de um pacote depende do tamanho desse pacote, certo? Se o pacote for muito grande, o tempo de ida e volta vai ser maior. Quer dizer, o tempo de ida e volta, que são as métricas, vai depender dos parâmetros, que são o tamanho dos pacotes, certo? E isso quer dizer que, isso implica dizer que
O valor do parâmetro modifica o comportamento do sistema. Beleza, entendido. E detalhe, para cada parâmetro escolhido deve-se ter relação direta com a métrica, que é justamente o que foi falado. E um outro exemplo, um outro mecanismo utilizado nas avaliações de desempenho é justamente a carga de trabalho. A carga de trabalho é a lista de requisições do sistema. Por exemplo, em uma rede de computadores, a carga de trabalho é o número de pacotes que a rede deve transmitir, certo? A escolha da carga de trabalho correta é crucial para garantir resultados estáveis. Agora tu imagina um analista de desempenho ou um analista de sistemas vai criar um sistema em seguida, realizar essas análises, porém ele não definiu a carga de trabalho. Aí é brincadeira, porque como é que tu vai implementar um banco de dados ou realizar uma análise se tu não sabe quantos usuários vão fazer requisições daqueles dados, requisições daqueles recursos naquela rede? Então a carga de trabalho ela é crucial para garantir resultados confiáveis, resultados estáveis, beleza? E por fim, trago alguns exemplos de avaliação de desempenho para que o entendimento se torne algo mais simples, beleza? No primeiro eu trago a análise de avaliação de desempenho da CPU. Pronto. Se eu não falei ainda, vou falar agora, que toda vida que você for fazer uma análise de desempenho, você precisa ter um objetivo. Se você não tiver objetivo naquela análise, você não tem como alcançar os seus resultados, certo? Por exemplo, na avaliação de uma CPU, unidade central de processamento de um computador, eu tenho como objetivo aumentar o número de requisições atendidas pelo processador. Tá, em seguida, você tem que escolher a métrica, você tem que ter um critério para você alcançar esse objetivo, que é justamente requisições atendidas por segundo, certo? Então a métrica é esse critério, e um parâmetro é o tamanho da requisição. Então não esqueça do exemplo anterior das redes, né? A métrica era o tempo que os pacotes devem chegar na rede, e o parâmetro é o tamanho do pacote, beleza? Parâmetro nesse sentido é o tamanho da requisição, tipo de instrução da máquina, certo? E a carga de trabalho, não menos importante, que justamente são as requisições do sistema operacional em uso contínuo da máquina por um usuário comum, beleza? E um outro exemplo que eu trago é justamente um exemplo muito comum e bem autoexplicativo do banco de dados, né? E o objetivo na análise e avaliação de desempenho de um banco de dados é justamente verificar que tipo de consulta é atendida mais rapidamente, certo? E a métrica é o tempo de atendimento da requisição, beleza? E o parâmetro é o tipo de requisição. Se essa requisição é uma consulta SQL que traz apenas um valor, se essa requisição traz mais de um valor, certo? Então veja a relação da métrica com o parâmetro. Eles têm que estar intimamente ligados. Uma métrica, um parâmetro diferente pode afetar o resultado final por conta da métrica, beleza? E a carga de trabalho são justamente requisições de usuários do sistema durante o horário de atendimento. Então eu trouxe nesse momento 2 exemplos de análise e avaliação de desempenho, né? Eu acho que está bem claro que para você fazer uma análise você precisa de um objetivo. Qual o seu objetivo na análise? Você quer analisar um funcionário, né? Então qual o seu objetivo? Você quer aumentar o desempenho daquele funcionário? Você quer fazer com que ele resolva os problemas de forma mais eficaz, de forma mais rápida, certo? E você tem que definir as métricas, né? No nosso sentido aqui, nesse exemplo, você tem que definir a métrica do banco de dados, definir o parâmetro, a carga de trabalho, certo? E por fim, né, eu remeto aqui um conceito muito interessante do nosso professor da cadeira de análise e avaliação de sistemas do curso de computadores, que ele fala o seguinte, é que a qualidade da sua análise e avaliação de desempenho, ela é proporcional à capacidade que você tem de realizar essa análise. Então não tente buscar uma qualidade essencial, uma avaliação verdadeira de um sistema, se você não é capaz nem de realizar, certo? Então, repetindo mais uma vez, é um conceito tão interessante, tão importante na cadeira, que a gente acaba tendo que repetir várias vezes para que possamos ter umas análises mais concisas. Então, a qualidade da análise e avaliação de desempenho ela é proporcional à sua capacidade de fazê-la. Obrigado a todos novamente e não esqueçam de dar um joinha no nosso canal, certo? E estaremos publicando novas videoaulas. Abraço e até a próxima!